Olá, eu sou a Denise Pacheco, sou psicóloga, e esse vídeo vai ser específico para pais responsáveis e educadores, e eu estarei falando um pouco a respeito de automutilação. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte, com relação à automutilação, primeiro você vai ter que compreender o que é comportamento de automutilação. Então, ela é definida pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria como sendo qualquer comportamento intencional que envolve, então, uma agressão direta ao seu próprio corpo. Ou seja, ela pode não ter intenção para o suicídio, mas é considerado um risco para o suicídio. Então, o que o jovem faz? Ele pega algum instrumento cortante e começa a se automutilar, ou seja, autoagredir o seu corpo, fazendo marcas no seu corpo. E muitas vezes, ao lidar com essas frustrações, o jovem, adolescente e jovem, ele acaba vivendo umas situações tão extremas, tão tristes, tão desesperadoras, que acabam fazendo algo com eles mesmos. Então, esse tipo de comportamento, a gente deve estar muito atento. Se o jovem está usando álcool, bebendo assustadoramente, usando droga, se ele está no começo, no início de uma atividade sexual precoce, se ele está principalmente fazendo arranhões, lesões que não cicatrizam, se você percebe que o cabelo dele está faltando cabelo em algum lugar está faltando cabelo, se existe no corpo dele queimadura e que surge sem explicação. Atenção que muitas vezes essas lesões, elas ficam em locais escondidos, nos ombros, debaixo do braço, na nuca, coisas assim. Nem sempre são nos braços e nas pernas, tá bom? Então, ela é muito grave, a automutilação ela é grave, nunca deve ser considerado pelos pais e educadores como sendo algo de excesso de frescura ou de exagero do jovem. Esse comportamento autoagressivos que nós observamos, eles precisam ser tratados com um médico psiquiatra que vai avaliar a situação de cada jovem e se tem algum risco para o suicídio. Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, prestem bem atenção. Esses momentos dos jovens, adolescentes, essa faixa de idade está suscetível a muita mudança. A mudança física, a mudança psíquica, comportamental. Então, quem convive com um adolescente sabe que as mudanças nem sempre são fáceis para eles. E para nós que convivemos com eles, seja na sala de aula ou em casa, às vezes não é perceptível, é difícil de compreender, a não ser pelo diálogo, por uma conversa franca e aberta. Para a gente identificar isso, nós temos que trabalhar juntos em prol desse jovem que está necessitando assustadoramente de ajuda. Então, como que você pode identificar um jovem que está precisando de ajuda? Nós sabemos que essa mudança é um gatilho e ela tem predisposição genética, ou seja, já pode ter alguém na família que já teve esse tipo de comportamento ou que tem comportamentos de transtornos mentais que antecedem a sua que ele nasceu e que ele possa estar, então, carregando isso com ele. Mas, então, é importante você observar o seguinte no seu filho ou no seu aluno. Preste bem atenção, isso é muito importante. Se ele está isolado, se ele é impulsivo, se ele se irrita fácil, se ele tem uma tristeza constante, se ele não demonstra alegria, se ele apresenta uma distorção da imagem corporal, ou seja, ele não aceita o jeito que ele se esconde, ele tem dificuldade de relacionamento com jovens da mesma idade, seja adolescente, seja jovem, ele tem dificuldade de interação social, de interação com esses jovens da mesma idade, ele é inseguro,
a queda no desempenho dele escolar, ele não se interessa pelos estudos, ele tem muitas crises de raiva, baixa autoestima, ele tem atração por comportamento de risco, entre outros tipos de comportamento. Você, educador, precisa estar alerta quanto a isso, você, pai ou mãe, com relação a isso também. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo falando para os pais e professores e educadores o seguinte: vamos dizer que você faça uma roda de conversa em casa ou na escola, seja com educadores, alunos, pais, alunos, educadores, todos juntos, ou separados, ou só alunos, ou em casa somente com seus filhos. Então, você pode abordar as seguintes perguntas assim: você já sentiu vontade de se cortar? Aí você pode dar um silêncio, fazer um silêncio e esperar que venham as respostas. E você pode olhar assim em volta, pode olhar no vago, pode olhar para cada um e esperar uma resposta. Espera só uma resposta, fazendo um pouquinho de silêncio. Outra pergunta que você pode fazer é a seguinte: quando fez esses experimentos, o que você estava pensando? O que você estava sentindo quando você fez esses experimentos? Aí você dá mais um tempo para que haja respostas. Você já sentiu vontade de desaparecer ou morrer? Essa pergunta é muito importante, uma das perguntas chaves. Porque pode ser que surja perguntas com respostas assim: eu não tenho prazer de viver, eu não gosto da vida, eu sinto vontade de ser outra pessoa, eu sinto vontade de correr, de fugir, de mudar de lugar. Fica bem atento às respostas. Essa é muito importante. Você já sentiu vontade de desaparecer ou morrer? Outra pergunta: quantas vezes você repete esses experimentos durante a semana, durante o dia? Aí você vai abordar uma outra questão, a questão da prática dele. Aí alguns podem falar: não, eu só me feri uma vez. E outros podem falar: não, toda semana eu tento me ferir. Outros podem falar: não, todo dia eu tento me ferir. E você vai tentar abordar, baseado na resposta dele, abordar sentimentos e comportamentos, se eles estão repetindo, e qual é a verdadeira intenção com relação àqueles experimentos que ele próprio faz. Então, a automutilação, assim como todas as doenças psiquiátricas, elas têm tratamento. Procure ajuda psiquiátrica e psicológica. Leve seu filho, busque a família do seu aluno educador, para que busque ajuda. Não deixe acontecer, você vê como espectador, e muitas vezes nós usamos o silêncio para não despertar outras situações e acaba complicando outras. Mas tenha coragem, porque falar é a melhor solução e também, como diz o nosso tema desse ano: agir salva vidas. Grande abraço.